Olá, meus queridos, estamos aí de novo, tentando manter o ritmo das postagens no canal. Então vamos lá, o tema de hoje é fato ou fake, as consequências da desinformação na sociedade brasileira. Como vocês podem perceber, é um texto bem problemático, né? Você está vendo aqui na distribuição da introdução, praticamente a pessoa usou uma introdução inteira para contextualizar o tema, né? Ou seja, ela só descreveu sobre o tema. Vamos lá. A fake news está presente na história da humanidade há séculos, tanto no passado como nos dias atuais. Como exemplo, em 1831, a história de Joana d'Arc, aos 19 anos, foi queimada em praça pública acusada de heresia e bruxaria. Ou a história recente, a jornalista e ex-deputada federal Manuela Dávila, que foi duramente criticada e ameaçada por uma suposta frase em que uma camisa qual a Manuela nunca usou no período de eleição em 2018. Ponto. O que eu posso destacar de cara? Foi um parágrafo inteiro para contextualizar. Às vezes a pessoa está escrevendo uma redação dissertativa argumentativa e ela acha que está argumentando, quando na verdade ela está descrevendo fatos, ou citando dados, ou citando exemplos, achando que o tema, o texto, o gênero está pedindo para você dizer o quanto que você sabe. Para isso, existe um tema específico, que é a dissertação descritiva, se não me engano, é o outro gênero textual. Na dissertação argumentativa, não, você vai ter que colocar a sua opinião. Então, o que você acha das consequências da desinformação na sociedade brasileira? Como que ela desenvolve? Quais são os problemas que você pode apontar? Compreende? Então é exatamente sobre isso que você vai ter que falar no texto. Talvez o problema dessa pessoa seja em achar esse ponto. Às vezes ela tem uma dificuldade em conseguir problematizar determinado tema e saber de fato se ela está ou não opinando sobre algo. Bom, eu sempre aconselho você fazer perguntas. Ou seja, as consequências da desinformação na sociedade brasileira é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Uma coisa ruim, obviamente. Ué, mas se ela é uma coisa ruim, por que ela ainda permanece na sociedade? Ou quais são essas coisas ruins que essa desinformação proporciona? Você começa a elaborar perguntas para esse tema e as próprias perguntas já vão te dar os pontos de causa que você vai ter que trabalhar. Ok? Bom, eu creio que todo mundo tem uma opinião sobre algo. Ninguém é imune à opinião sobre nada. Então você tem uma opinião sobre as consequências. Então eu pergunto para você, o que você acha das consequências da desinformação na sociedade brasileira? Eu acho que é uma coisa ruim porque acaba prejudicando processos democráticos ou acaba prejudicando a real função do jornal, a real função da notícia, que é passar a veracidade. Então às vezes pessoas acabam... Enfim, então... Percebe que você está emitindo uma opinião. Agora, como que você vai comprovar essa opinião? Você pode comprovar, por exemplo, citando exemplos, que é o que a pessoa fez na introdução. Não é errado você fazer isso. O problema é que a introdução inteira ficou com exemplos, então em nenhum momento a pessoa expôs o que ela vai achar disso, sacou? É muito perigoso, porque além de prejudicar seu texto inteiro, porque sua tese não fica clara, você pode correr o risco de zerar sua redação, porque você não está obedecendo a tipologia textual, que é dissertativa argumentativa. Isso zera a redação. Lembre-se sempre, sua opinião, o que você acha e como que você vai usar de argumentação para comprovar isso que você acha. Porque não dá pra gente colocar vozes da minha cabeça, tipo, fonte vozes da minha cabeça. É isso. Então a gente teve uma introdução que não tem tese, então não sei do que você vai falar no desenvolvimento. E aí vem. A fake news já se tornou algo normal para os internautas, sites, políticos, entre outros. Calúnias sobre relacionamentos, a afirmação de que determinado partido político iria distribuir kit gay, feministas são chamadas de anticristos ou gays sofrem homofobia. Isso já passou a ser normal. Triste. Ok. Perceba que aqui, no finalzinho, eu nem tô escrevendo muito na redação, né? Desculpa. Perceba que aqui no finalzinho, pela primeira vez no texto, a gente de fato teve aí um sinal de opinião. Então, o que é opinião? Eu atribuir valores? Porque isso aqui, ó, você dizer que é triste, não é uma coisa muito interessante porque é informal. Mas emitir uma opinião sobre determinado assunto é justamente isso, atribuir uma carga para esse assunto. Você acha que isso é bom? Você acha que isso é ruim? O que você acha sobre isso? Então aqui ela diz que é uma coisa triste. Ela diz de maneira informal, mas disse, é uma opinião. Então aqui, pela primeira vez no texto, ela está finalmente emitindo uma opinião sobre o que ela acha. Só que não basta a gente opinar sobre determinado assunto, não é dizer que você gosta ou não gosta. Eu não gosto das fake news, isso é uma opinião e ponto. Não, você não vai argumentar assim. Você não gosta, você não aprova ou desaprova algo porque você não gosta ou deixa de gostar. Não é assim que você debate. Você tem que comprovar. Você não gosta por quê?
Fala por que você não gosta. Eu gosto da fake news porque pra mim é liberdade de expressão. Então diga, como assim liberdade de expressão? O que é liberdade de expressão pra você? Ah, eu não gosto porque pra mim fere o princípio básico da veracidade das coisas. As notícias têm que ter veracidade, você não pode sair por aí falando qualquer coisa. Isso não é liberdade de expressão. Isso é crime previsto, sei lá, no artigo tal do Código Penal. Ponto. Você vai comprovar o que você está falando, ok? Então espero que tenha sido claro em relação a isso. Mais uma vez, a pessoa que peca em relação a isso, ela até faz aqui um princípio de tópico frasal, depois ela vem aqui com os exemplos, mais exemplos, né, do que como que a fake news se desenvolve. Então se você tem essa tendência, se você que está vendo esse vídeo tem a tendência dessa pessoa, lembre-se, contextualizar sobre alguma coisa não é sempre trazer fatos da vida real. Você pode fazer isso, mas tenta pegar aí outros argumentos filosóficos. Você não precisa ficar decorando 150 pensadores, 150 frases para poder contextualizar sobre algo, não. Às vezes você gosta de game, ou de anime, ou de história em quadrinho, de filme, de série, de música. Se você tem alguma frase que de alguma forma você consiga ter produtividade na sua argumentação, que isso vai comprovar determinada linha de raciocínio sua, você pode usar, entendeu? Não fica preso a ficar descrevendo fatos sobre o tema, não. Então até agora eu não consegui sentir o pensamento da pessoa a respeito da opinião dela sobre as consequências. São boas, são ruins? Como que é? Que critérios de valores ela vai atribuir? Enfim, vamos lá para a conclusão. O Ministério da Justiça vigorará a lei e implantar multas ou até mesmo prisão em casos graves a internautas, sites e empresas que cometem esse crime. Deve-se ao Poder Legislativo investigar casos grandes ou médio da fake news para punir os culpados. Dessa maneira, a fake news ficará apenas nas aulas de história. Ponto. Olha, é um parágrafo de conclusão, você percebe que a pessoa tem uma noção de como que funciona uma estrutura do dissertativo argumentativo. Ela só está com esse problema mesmo de posicionar as ideias, né, de enriquecer mais o vocabulário dela, enriquecer mais a argumentação dela. Perceba que aqui, ó, ou não teve uma recapitulação, se você vai começar uma conclusão, é interessante que você faça uma breve recapitulação, nem que seja de uma linha, mas que você faça uma breve recapitulação do que você disse, até mesmo para ele lembrar do que você estava falando, e aí sim você apresenta a sua conclusão. Isso é uma estratégia ótima para fazer com que o corretor não se perca no seu raciocínio. Por isso que eu sempre gosto de colocar aqui, ó, arrematação e conclusão, idealização e aqui. Porque são artifícios de texto, são artifícios que você coloca no texto para fazer com que o corretor não se perca, ok? Porque ele provavelmente vai corrigir umas 100 redações por dia. Então ele vai estar com a vista bem cansada. Ele não vai ficar relendo sua redação para entender o que você disse, ok? Outro ponto, construir sua redação, circule as palavras-chave que estão aqui. Ele quer falar sobre as consequências das fake news. A própria expressão fato ou fake é justamente essa dualidade que vive uma notícia. Ele está querendo saber sobre a questão do que é de fato verdade ou do que é de fato mentira. Né? A grande discussão que a gente está percebendo hoje com a fake news é que as pessoas estão achando que você proibir fake news é você cercear a liberdade de expressão. Então, tipo assim, porra, como assim, cara? Como que você está falando que é liberdade de expressão você dizer uma mentira sobre determinada pessoa porque você acha isso, entendeu? Então é interessante que na proposta de intervenção tenha algo relacionado a um certo filtro, né? É bem polêmico falar isso quando a gente está falando de notícia, mas que tenha algum tipo de mecanismo para você verificar a veracidade dessa coisa. Sacou? Implantar, primeiro que você não implanta uma multa, né? Você implementa uma lei ou você implementa uma lei que determina uma multa. Você não implementa uma multa, você não implanta uma multa. Aí você tem que falar, ou o Poder Legislativo investigar casos grandes ou grande ou médio de fake news. Isso tudo já existe. Eu não sei se a fake news está tipificada ainda no Código Penal como crime. Mas eu creio que há alguma coisa em relação à difamação, né? A calúnia e difamação. Mas eu não sei se ainda existe, se já existe alguma lei voltada especificamente para a questão da fake news. O que eu sugiro para esse tipo de proposta de intervenção é que você faça a estrutura, pergunte para os problemas da causa que você levantou e proponha de fato uma proposta de intervenção para isso, para esse problema. Porque o texto não tem nada, não tem nenhuma problemática. Então, como que você vai contornar o que você desenvolveu no texto, dizendo que precisa implementar multa ou prisão, se você não me abordou nenhuma problemática em relação às consequências da desinformação? Você sequer omite uma opinião, sacou? Então, faça perguntas para o tema, circule as palavras-chave, perceba o que o tema está exigindo que você escreva. Às vezes a gente está tão preso e agarrado a estruturas prontas que acaba não percebendo o óbvio, que é responda o que o tema está pedindo.
fatos ou fake, as consequências da desinformação na sociedade brasileira. Ora, fala sobre isso. E aí na proposta de intervenção, ai meu Deus, o que eu vou fazer na proposta de intervenção? Pergunta, fato ou fake é uma consequência boa, é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ruim? As consequências são ruins? Ué, o que eu tenho que fazer? O que pode ser feito para contornar isso? Ah, pode ser feito um crivo, pode ser feita alguma regulamentação que estabeleça um crivo para esses veículos de comunicação para verificar a publicação antes de fato permitir um envio em massa, por exemplo. Ué, então isso, proponha isso. Como que eu vou fazer isso? Isso tem que ser feito a nível de lei. Ah, então o Ministério tem que atuar aí com uma portaria em relação a isso. Olha, o Poder Legislativo tem que atuar. Ué, então aí a gente tem que pensar em um projeto de lei. Fica ao seu critério. Como que você vai chegar a isso? Lendo. Leia como que funciona. Leia como que funciona o regime jurídico, ok? No mais é isso, vamos passar para a pontuação e espero que eu tenha sido bem breve. Fazendo aí o rito, cumprindo o rito, esses foram os erros de português e alguns erros em relação ao conectivo também que eu consegui pontuar. Primeiramente, você precisa melhorar pelo menos o uso da vírgula e o do plural, ok? Depois, você vai focar em resolver a competência 2, 3, 4 e 5. Por último, que você foque em melhorar a competência 1, para pelo menos você conseguir atingir um nível de 120. Tá certo? A competência 1 é a última competência que você busca melhorar. Bom, já aqui no site, vamos passar para a pontuação. Como a gente pode perceber, muito erro em relação à norma culta. Então eu vou dar 80 pontos. Eu poderia dar até menos, mas eu vou dar 80 pontos, contabilização não se repete. Na competência 2, infelizmente, eu vou ter que dar 40, porque basicamente o texto inteiro não atende a tipologia textual. Na competência 3, eu vou dar 80, porque do meu ponto de vista não foi suficiente, a estratégia de argumentação não foi suficiente para defender um ponto de vista. Para a competência 4, a gente conseguiu perceber que muita frase, muito período iniciado sem conectivo, não houve de fato uma coesão entre as frases. Enfim, outra competência que foi muito prejudicada. Eu vou dar 80. Para a elaboração da proposta, a gente conseguiu perceber que a pessoa ela tem um certo conhecimento em relação ao que é uma proposta de intervenção. Ela tenta inclusive atribuir aí 2 agentes, né, que foi o Ministério da Justiça e o Poder Legislativo. Ela propõe uma intervenção que não está relacionada ao que ela apontou como causa. Então, como que você vai propor uma solução para algo que você não falou? Ok? Então, eu vou dar 80 também. Bom, a nota final ficou 360, porém nada muito preocupante. A partir do momento que você identifica que você está querendo aprender e você identifica o tipo textual que você está estudando e começa a perceber a relação de argumentação que ele exige, eu garanto para você que pelo menos uns 700 você vai conseguir na redação, ok? Leiam sobre o tipo textual, estudem sobre a estrutura, estudem sobre a relação de argumentação, sobre a estrutura que uma argumentação exige, façam essa estruturação antes de escrever o texto. Eu tenho certeza que empregando o mínimo desses conceitos você vai conseguir aumentar a sua nota. Ok? Bom, se você tem alguma crítica, alguma sugestão, fique à vontade para comentar. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e tchau, tchau.